o nosso Senhor é Cristo, o Messias, e existe apenas um, e nós somos cristãos, como Ele, o ungido. Deus ungiu Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aliás, com poder, que por onde passou fez o bem, curando a todos. Com a unção vem o poder para curar. Se torna fácil orar pelo doente. Amém? Porque onde está o óleo, não há escravidão. Espíritos malignos não gostam de lugares oleosos. Eles gostam de lugares secos. Jesus disse que quando o Espírito sai de alguém, ele busca lugares áridos. Amém? Não dá para ensinar tudo de uma vez. Tanta coisa em tão pouco tempo. Glória a Deus. Continuando. Divinamente chamados. Rematizou. Divinamente chamado. Veja a versão Young's que diz... Aliás, ela é a única que menciona que os discípulos foram divinamente chamados de cristãos pela primeira vez. Divinamente. Percebem que foi o Espírito Santo que mudou? Com qual frequência chamamos de cristãos? Sabe, eu já ouvi pessoas dizendo, ser cristão não é suficiente. Você deve ser um discípulo. Então rebaixamos esta grande revelação peculiar. A nova aliança é maior. Eu me lembro que da última vez que ensinei que Israel estava debaixo da lei, quando estavam debaixo da lei, bem rápido, aqui em Gálatas 3. Antes que viesse esta fé, antes que viesse a justificação por Jesus, antes da graça vir, antes que essa fé viesse, significa antes de acreditar na justificação pela fé. Estávamos sob custódia da lei, nos 10 mandamentos, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Veja isso. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E quem é esse tutor? A lei. Os 10 mandamentos. Amém? Está dizendo isso claramente. Deus casou com Israel no Monte Sinai. Amém? Antes daquele dia, antes daquele tempo, naquele dia 3.000 pessoas morreram. Porém agora, no Monte Sião, Deus deu o Espírito e 3.000 foram salvos. Não estamos debaixo da lei, debaixo do tutor. O tutor antes te dizia quando acordar. Sabe, naqueles dias, o tutor de uma família, especialmente nas famílias romanas, as famílias prósperas tinham tutores para seus filhos. E ele tinha autoridade para dizer o momento que deveriam acordar, de ir à academia, fazer exercícios, fazer a lição de casa, álgebra, seja lá o que for, e aí voltavam e ele dava mais lições, mais exercícios, e falava tudo para eles até a maturidade. Aí não tinham mais o que dizer. Como cristãos, precisamos dos 10 mandamentos para saber o que fazer. Não minta, não cometa adultério. Sério, precisa? Está escrito no seu coração. Você já sabe, a filiação é maior. Então, agora que chegou a fé, não estamos mais debaixo do tutor. Vocês estão aqui? E continuando diz, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, mas em Cristo vocês são todos filhos mediante a fé. Veja, agora a palavra filho aqui é a palavra ruios, diga ruios. Agora é importante dizer que há diferentes palavras para filhos, diferentes estágios de crescimento. Bebês estão no estágio de nepios. Nep é fralda. Nep é fralda em inglês, ok? Nepios, ok? Nepios é bebê. Ruios são filhos grandes, que já podem dirigir, podem cuidar dos negócios. Pastor Mark e seus filhos, Pastor Mark e Filhos Limitada, Pastor Mark e Filhos S.A. Ok? Pastor Mark e Filhos Limitada, mas para Deus não há nenhum limite. Deus e filhos. Então você é filho, um filho maduro. Amém? Aí vem o capítulo 4, bem rápido. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nepios, infantil, enquanto o herdeiro, ele é o herdeiro. Imagine um bilionário que tem apenas um filho. Ele é o herdeiro, certo? Mas se ele é uma criança, não é diferente de um escravo. Apesar de ser o dono de tudo, não é verdade? Ele não pode desfrutar. Ele é um bebê. Ele não pode desfrutar o jatinho de seu pai. Ele pode até estar a bordo, mas é necessário maturidade. Ele não pode dirigir a Lamborghini de seu pai. Amém?
Por quê? É imaturo. Então Paulo está dizendo, desde quando você é uma criança, você não é diferente do escravo, apesar de ser herdeiro de tudo. No entanto, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Isso se refere do tempo que Israel estava debaixo da lei. Quando estavam debaixo da lei, Israel era nepios, crianças. Assim também nós, quando éramos menores, nepios, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Em grego, quando ele disse isso, ele se referia ao ABC. Ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, na verdade, o ABC. Leia, ele está se referindo à lei. Estávamos debaixo dela. E novamente eu digo, não é questão de sermos fora da lei, sem moral. Não, quando Deus renova seu coração, você não apenas não comete adultério, nem mesmo o pensamento, entende? Você é averso a ele. Mais do que isso, você ama a mulher com que casou. Porque você pode não cometer adultério e não amar a sua esposa. E isso vem da lei. Aí você percebe que Deus te perdoou tanto, que você também deve perdoá-la por seus erros, por suas falhas. A graça faz parte do casamento. E falaremos também sobre isso, faz parte do currículo. No casamento. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo ver seu rosto com essa máscara. Quando derem risada, por favor, me dê um sinal. Amém? Mexa os olhos ou a cabeça. Glória a Deus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, ou seja, aos princípios da lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos o quê? A filiação. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e da lei. Ouça bem, literalmente falando. Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus na lei. E os discípulos também na lei. Nenhum dos discípulos era salvo ou tinha nascido de novo. Como eles seriam salvos? Eles não eram salvos, eles eram seguidores, sim, eram discípulos, sim, mas salvos não. Por quê? Como eu sei disso? Porque Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Então eles eram seguidores, mas eram cristãos? Não, eram discípulos. Pense nisso. Ele não tinha morrido nem ressuscitado, então não eram salvos. Agora, depois de sua morte e de sua ressurreição, ele aparece no cenáculo, dizendo Shalom, e aí ele soprou sobre eles. E então foram salvos. Foi naquele momento que foram salvos. Mas foram batizados no Espírito Santo quando? 50 dias depois. Amém? No dia de Pentecostes. Eles foram batizados lá. Então o que foi aquele sopro? Eles nasceram de novo. Judas estava lá? Não. Judas não perdeu a salvação. Na verdade, ele nunca teve. Ele nunca seguiu com os discípulos para o cenáculo onde Jesus soprou. Eles, na verdade, foram o primeiro grupo a receber a salvação. Então, até aquele momento, eles eram seguidores de Jesus. Agora, muitos estão dizendo, ser cristão não basta, você deve ser um seguidor de Jesus. Deve ser um discípulo. Sabe, essa frase não é usada. O mais próximo é quando Pedro diz que devemos seguir os seus passos. Mas Paulo diz, vocês são um com Jesus. Permita que ele se expresse através de você. Seguir significa que ele está fora. Eu sigo. Não, agora ele está dentro. Eu ouço. A nova aliança é ser um com Jesus. Não caia desta posição tão maravilhosa. Estão aqui, igreja? Então a palavra é afiliação. O que você é? Filho. Sabe, certa vez eu estava orando, eu não sei o que aconteceu comigo, de alguma forma eu estava estressado, eu estava orando com uma ânsia, com uma fome. As pessoas acham que ânsia é... Mas esse desejo vem do Espírito Santo, trabalhando em você. Então eu estava orando com muita intensidade. Senhor, por favor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso. Senhor, Pai, eu oro em nome de Jesus. E de repente eu senti o Espírito Santo me corrigir. Foi há muitos anos. E foi daí que veio o estudo sobre a filiação. Ele me disse assim, por que você está orando assim? Eu sou seu pai. Por que você não fala comigo como filho?
Se você sabe que seu pai te ama, é algo familiar. Algumas coisas que você pega, você nem pede para o seu pai. Ele vai dizer que você pode, você abre a geladeira e pega. Amém? Isto é algo familiar, laços de família. Você conhece o coração do seu pai. A família fala de amor. A palavra ruiós para filhos maduros traz a ideia de dignidade no relacionamento. Discípulos não. Dignidade quer dizer, sabe, é muito digno ser filho de Deus. Posso te garantir.